Capítulo 6. Estávamos de volta ao bloco cerca de 1h15, com exceção de Percy, que tinha recebido ordem de limpar o depósito e ficou emburrado durante todo o trabalho, e eu com o relatório para redigir. Resolvi escrevê-lo na mesa de guarda. Se me sentasse na cadeira do meu escritório, mais confortável, provavelmente iria cochilar. Talvez isso lhe pareça peculiar, dado que tinha acontecido apenas 1 hora antes, mas me sentia como se tivesse vivido 3 vidas desde as 11 da noite anterior, todas elas sem dormir. John Coffey estava de pé junto da porta da cela, com as lágrimas correndo de seus olhos estranhos, distantes. Era como olhar sangue escorrendo de algum ferimento incurável, mas estranhamente indolor. Mais perto da mesa, Varton estava sentado no catre, balançando o corpo para um lado e para o outro, e cantando uma canção que aparentemente ele próprio inventara e que não era bem sem sentido. Tanto quanto posso me lembrar, ela era mais ou menos assim: churrasco. Eu e você. Fedorento, cor-de-rosa, xê. Não foi Billy nem Philadelphia Philly, não foi Jack nem Roy Bois. Foi um camaradinha legal, uma batata quente, chamado Delacroix. Calha a boca, seu cretino, disse eu. Varton abriu um sorriso, mostrando a boca cheia de dentes podres. Ele não ia morrer, pelo menos ainda não. Estava de pé, feliz, praticamente sapateando. Vem aqui dentro e me obrigue a calar. Por que não vem? Disse alegremente, e depois começou outra estrofe da canção do churrasco, compondo as palavras não inteiramente ao acaso. Havia alguma coisa funcionando dentro dele, sim senhor. Uma espécie de inteligência crua e repulsiva que era, à sua moda, quase brilhante. Fui até John Coffey. Ele enxugou as lágrimas com a base da palma das mãos. Seus olhos estavam vermelhos e com aparência de ardor, e me dei conta de que ele também estava exausto. Não sabia por quê, um homem que caminhava lentamente em volta do pátio de exercícios, talvez umas 2 horas por dia, e ficava sentado ou deitado na cela o resto do tempo. Mas não duvidei do que estava vendo. Era claro demais. Pobre Deu, disse em voz baixa e rouca. Pobre dele. Falei. Pobre dele. John, você está bem? Ele se foi, falou Coffey. Deu se foi. Não foi, chefe? FOI. Responda a minha pergunta, John. Você está bem? Deu se foi, ele é que tem sorte. Não importa como foi, ele é que tem sorte. Pensei que talvez Delacroix pudesse ter discordado sobre esse ponto, mas não disse nada. Em vez disso, dei uma olhada pela cela de Coffey. Onde está o senhor? Gizzos? Saiu correndo para lá. Apontou através das grades, indicando o corredor, até a porta da solitária. Assente. Bem, ele vai voltar. Mas não voltou. Os dias do senhor Gizzos no corredor verde tinham terminado. O único vestígio que encontramos dele foi o que Brutal achou naquele inverno. Algumas farpas de madeira, de cores vivas, e um cheiro de bala de hortelã emanando para fora de um buraco numa viga. Minha intenção era me afastar então, mas não o fiz. Olhei para John Coffey, e ele de volta para mim como se soubesse tudo o que eu estava pensando. Disse a mim mesmo para ir andando, para simplesmente dar a noite por encerrada e ir andando, de volta para a mesa de guarda e para o meu relatório. Em vez disso, falei seu nome. John Coffey. Sim, chefe, disse imediatamente. Às vezes um homem é amaldiçoado com a necessidade de saber uma determinada coisa, e foi assim comigo naquele exato momento. Apoiei-me num dos joelhos e comecei a tirar um dos meus sapatos. Capítulo 7. A chuva tinha terminado quando cheguei em casa, e um fino sorriso de lua tinha surgido sobre as cristas das montanhas ao norte. Minha sonolência parecia ter sumido junto com as nuvens. Estava completamente desperto, e podia sentir o cheiro de Delacroix em mim. Achei que talvez fosse sentir o cheiro dele na minha pele, churrasco, eu e você, fedorento, cor-de-rosa, xê, por muito tempo. Janice estava esperando por mim acordada, como sempre fazia nas noites de execução. Pretendia não lhe contar a história, não via sentido algum em mortificá-la com isso, porém ela deu uma boa olhada no meu rosto, quando entrei pela porta da cozinha, e quis saber de tudo. Então me sentei, peguei as mãos quentes dela nas minhas frias, o aquecimento no meu velho Ford mal funcionava, e o tempo tinha virado 180 graus desde a tempestade, e contei-lhe o que ela achou que queria ouvir. Por volta da metade da história, caí num pranto, coisa com que não contava. Fiquei um pouco envergonhado, mas só um pouco. Era com ela, entende, e ela nunca me criticou nas vezes em que me desviei do modo como eu achava que um homem devia se portar. Do modo como eu achava que eu devia me portar, pelo menos. Um homem que tem uma boa mulher é a mais sortuda das criaturas de Deus, e um que não tem deve estar entre as mais infelizes, acho eu, e a única verdadeira bênção de suas vidas é que não sabem como estão numa pior. Chorei, e ela segurou minha cabeça de encontro ao seu seio, e quando minha própria tempestade passou, me senti melhor, ao menos um pouco. E creio que foi então que tive a primeira noção consciente da minha ideia. Não o sapato, não é isso que quero dizer. O sapato estava relacionado, mas era diferente.
Entretanto, naquele momento, minha verdadeira ideia foi apenas uma estranha constatação. Que John Coffey e Melinda Moores, diferentes como eram em tamanho, sexo e cor, tinham exatamente os mesmos olhos, desanimados, tristes e distantes. Olhos moribundos. Venha para a cama, disse por fim minha mulher. Venha para a cama comigo, Paul. Eu fui e fizemos amor, e quando terminou, ela adormeceu. Enquanto ficava ali olhando para o sorriso da lua e escutando os tiques nas paredes, que estavam por fim se retraindo, trocando o verão pelo outono, pensei em John Coffey, dizendo que o tinha ajudado. E eu ajudei o Rotterdale. Eu ajudei o senhor. Gizzos. Ele é um rato de circo. Sem dúvida. E talvez, pensei eu, nós fossemos todos ratos de circo, correndo por aí com apenas a mais vaga percepção de que Deus e toda a sua legião celestial nos estavam observando em nossas casinhas de plástico, através de nossas janelas de mica. Dormi um pouco quando o dia começou a clarear, 2 horas calculo talvez 3, e foi do jeito que sempre durmo nos dias atuais, aqui em Georgia Pines e quase nunca naquela época, em pedacinhos curtos de sono leve. Adormeci pensando nas igrejas da minha juventude. Os nomes mudavam, dependendo dos caprichos de minha mãe e das irmãs dela, mas eram todas na verdade as mesmas, todas a primeira igreja do interior de Jesus, seja louvado, o Senhor é poderoso. À sombra desses campanários quadrangulares e achatados, o conceito de pagar pelos pecados surgia com a mesma regularidade do repicar dos sinos que chamavam os fiéis à adoração. Só Deus podia perdoar os pecados, podia e perdoava, lavando-os no sangue agonizante de seu filho crucificado, mas isso não alterava a responsabilidade de suas crianças pagarem por esses pecados, e por seus pequenos erros de julgamento, sempre que possível. O pagamento dos pecados era potente. Era a fechadura na porta que você fechava sobre o passado. Adormeci pensando no pagamento de pecados naqueles bosques de Pinheiro e Eduardo Delacroix, pegando fogo, enquanto cavalgava os relâmpagos e Melinda Moore, e meu garotão com os olhos que choravam sem parar. Esses pensamentos se enroscaram num sonho. Nele John Coffey estava sentado na margem de um rio, uivando sua mágoa, desarticulado como um bezerro, para o céu do princípio do verão, enquanto na outra margem, um trem de carga corria interminavelmente na direção de uma ponte enferrujada, sobre pilares por sobre o Trapingus. Na curva de cada braço, o negro segurava o corpo de uma menininha de cabelos louros, nua. Seus punhos, enormes rochas marrons nas extremidades daqueles braços, estavam fechados. À sua volta, havia o som de grilos e mosquitos que esvoaçavam. O dia zombia de calor. No meu sonho, fui até ele, ajoelhei-me à sua frente e tomei-lhe as mãos. Seus punhos se descontraíram e revelaram seus segredos. Num, havia um carretel colorido de verde, vermelho e amarelo. No outro, o sapato de um guarda penitenciário. Não pude evitar, disse John Coffey. Tentei retirar, mas já era tarde demais. A essa altura no meu sonho, eu o entendi. Capítulo 8. Às 9 da manhã seguinte, enquanto tomava minha terceira xícara de café na varanda, minha mulher não falou nada, mas podia ver a reprovação estampada no rosto dela quando a trouxe para mim. O telefone tocou. Fui até o hall de entrada para atender, e a telefonista da central disse a alguém que a pessoa chamada estava aguardando na linha. Ela então me desejou um dia excelente e saiu da linha, supostamente. Com a telefonista da central, nunca se podia ter certeza. A voz de Hal Moores me deu um choque. Trêmula e rouca, parecia a voz de um octogenário. Ocorreu-me que era bom que as coisas tivessem ido bem com Curtis Anderson no túnel, na noite anterior, bom que ele sentia mais ou menos o mesmo que nós a respeito de Percy, porque esse homem com quem eu estava falando muito provavelmente não trabalharia nem mais um dia em Cold Mountain. Paul, ao que me consta houve problemas ontem de noite. Também ao que me consta nosso amigo, o Sr. Vetmore, estava envolvido. Um probleminha, reconheci, segurando com força o fone de encontro à minha orelha e inclinando-me para junto do bocal. Mas o trabalho foi realizado. Isso é que importa. É claro. Posso perguntar quem lhe contou? Para poder amarrar uma lata no rabo dele, pensei mas não acrescentei. Você pode perguntar, mas como na realidade não é absolutamente da sua conta, acho que vou ficar de boca fechada a esse propósito. Mas quando telefonei para meu escritório para saber se havia algum recado ou algum assunto urgente, me disseram uma coisa interessante. Oh? FOI. Parece que um requerimento de transferência pousou na minha caixa de entrada. Percy Vetmore quer ir para Briar Ridge o mais depressa possível. Deve ter preenchido o requerimento antes mesmo que terminasse a agitação da noite de ontem, você não acha? Assim parece, concordei. Normalmente, eu deixaria Curtis cuidar disso, porém, tendo em conta a atmosfera no bloco e nos últimos tempos, pedi a Hannah que o trouxesse para mim em pessoa durante a hora de almoço. Ela gentilmente concordou em assim fazer. Vou aprová-lo e providenciar para que seja encaminhado para a capital do estado hoje de tarde. Espero que você veja o traseiro de Percy saindo pela porta dentro de no máximo um mês. Talvez menos.
Ele esperava que eu fosse ficar contente com essa notícia, e tinha o direito de esperar isso. Tinha roubado o tempo de cuidar de sua mulher, para acelerar um assunto que, de outro modo, poderia tomar mais de meio ano, mesmo com as alardeadas ligações de Percy. Não obstante, fiquei decepcionado. Um mês. Porém, talvez não tivesse tanta importância, de uma forma ou de outra. Isso afastava um desejo perfeitamente natural de esperar e adiar um empreendimento arriscado, e o que eu estava pensando agora seria de fato muito arriscado. Às vezes, quando é assim, o melhor é saltar antes que se perca a coragem. Se íamos ter que lidar com Percy de qualquer modo, sempre supondo que conseguisse que os outros me acompanhassem na minha insanidade, em outras palavras, sempre supondo que houvesse um nós, bem poderia ser nessa noite. Paul? Você está aí? A voz dele baixou um pouco, como se pensasse que agora estava falando sozinho. Raios, acho que perdi a ligação. Não, estou aqui, Hal. Isso é uma ótima notícia. É, concordou ele, e mais uma vez fiquei impressionado com a maneira como ele parecia um velho. Como estava frágil. Oh, sei o que você está pensando. Não, você não sabe não, diretor, pensei eu. Nem em 1 milhão de anos, você vai saber o que estou pensando. Você está pensando que nosso jovem amigo ainda vai estar por aqui no momento da execução de Coffey. Isso provavelmente é certo. Coffey irá bem antes do dia de ação de graças, calculo, mas você pode pô-lo de volta na sala de controle. Ninguém vai ser contra. Inclusive ele próprio, devo imaginar. Farei isso, disse eu. Hal, e Melinda como está? Houve uma longa pausa, tão longa que poderia achar que eu tinha perdido a ligação, não fosse o som da respiração dele. Dessa vez, quando ele falou, foi num tom de voz muito mais baixo. Ela está afundando, disse ele. Afundando. Aquela palavra de dar calafrios, que as pessoas mais velhas usavam não precisamente para descrever uma pessoa que estava morrendo, mas alguém que tinha começado a se desligar da vida. As dores de cabeça parecem ter melhorado um pouco. Por agora, de qualquer modo. Mas ela não consegue andar sem ajuda, não consegue pegar objetos, perde o controle da urina quando dorme. Houve outra pausa e então, com a voz ainda mais baixa, Hal disse algo que pareceu com ela pinga. Pinga o quê, Hal? Perguntei, franzindo a testa. Minha mulher apareceu no portal da varanda. Ficou ali parada, limpando as mãos num pano de prato e olhando para mim. Não, respondeu num tom que parecia oscilar entre raiva e choro. Ela zenga. Oh. Ainda não sabia o que ele queria dizer, mas não tinha a menor intenção de continuar nisso. Não precisei, pois ele o fez por mim. Ela pode estar muito bem, perfeitamente normal, conversando sobre canteiros de flores ou um vestido que viu num catálogo, ou talvez sobre ter ouvido Roosevelt falando no rádio e como ele parece maravilhoso, e então de súbito, ela começa a dizer as coisas mais horríveis, as palavras mais horríveis. Ela não eleva a voz. Quase seria melhor se ela elevasse, acho, porque então. Entende então. Ela não pareceria tanto com ela própria. Isso mesmo, disse ele em tom agradecido. Mas ouvi-la dizendo coisas horrorosas de linguajar de sarjeta, na sua voz doce. Me desculpe, Paul. Sua voz foi sumindo, e escutei-o, limpando a garganta ruidosamente. Depois retornou, parecendo mais forte porém arrasado do mesmo jeito. Ela quer que o pastor Donaldson venha aqui em casa, e eu sei que ele é um consolo para ela, mas como posso chamá-lo? Suponha que ele esteja sentado ali, lendo as escrituras com ela, e ela o xingue de alguma coisa suja. Ela poderia fazer isso, me chamou de uma coisa dessas ontem de noite. Ela me disse, será que você pode me passar a revista Liberty, seu chupador de pau? Onde é que ela poderia ter ouvido um linguajar desses, Paul? Como é que ela pode saber essas palavras? Não sei. Hal, você vai estar em casa hoje de noite? Quando estava bem e senhor de si, não com a atenção transtornada por preocupações ou sofrimento, Hal Moores revelava uma faceta cortante e sarcástica da sua personalidade. Acho que seus subordinados temiam esse lado seu mais do que sua raiva ou desprezo. Seu sarcasmo, geralmente impaciente e muitas vezes contundente, era capaz de ser cáustico como ácido. Um pouco disso agora respingou em mim. Foi inesperado, porém, e fiquei contente em ouvi-lo. Parecia que ele ainda não tinha perdido inteiramente sua capacidade de luta. Não, disse ele. Vou levar Melinda para uma dança de quadrilha. Vamos fazer um passo para cá, outro para lá, depois abrir alas à esquerda, e então dizer ao violinista que ele é um garanhão filho da mãe. Tapei a boca com a mão para conter uma risada. Felizmente, foi um impulso que passou rápido. Desculpe-me, disse ele. Não tenho dormido bem ultimamente. Isso me deixa irritadiço. É claro que vamos estar em casa. Por que pergunta? Não tem importância, acho, respondi. Você não estava pensando em passar por aqui, estava? Porque se você estava de serviço ontem à noite, estará também hoje à noite. A menos que tenha trocado com alguém. Não, não troquei, falei. Estou de serviço hoje à noite. De todo modo, não seria uma boa ideia. Não do jeito que ela está agora. Talvez não. Obrigado pelas notícias. Por nada. Paul, res por Melinda. Disse que rezaria, pensando que talvez fizesse bem mais do que rezar. Deus ajuda os que ajudam a si próprios, como dizem na igreja de Louvado seja Jesus, o Senhor é poderoso. Desliguei, e olhei para Janice. Como está Melly? Perguntou.
Nada bem. Contei-lhe o que Hal me contará, inclusive a parte sobre dizer palavrões, embora tenha omitido chupador de pau e garanhão filho da mãe. Terminei com o termo usado por Hal, afundando, e Jean balançou a cabeça com tristeza. Olhou para mim com mais atenção. Em que você está pensando? Você está pensando em alguma coisa, provavelmente nada de bom. Está estampado no seu rosto. Mentir estava fora de questão, nós não éramos assim um com o outro. Apenas lhe disse que era melhor que ela não soubesse, pelo menos por enquanto. Isso é. Poderia metê-lo em problemas? Ela não pareceu especialmente alarmada com a ideia, e sim interessada mais do que qualquer outra coisa, o que é uma das coisas nela que sempre adorei. Talvez, disse eu. É uma coisa boa? Talvez, repeti. Estava ali de pé, girando a manivela do telefone distraidamente com um dedo, enquanto segurava o gancho com um dedo da outra mão. Você prefere que o deixe sozinho enquanto usa o telefone? Perguntou. Que eu seja uma boa mulherzinha, e deu fora. Lave uns pratos? Tricote uns sapatinhos de bebê? Assente. Eu não diria assim, porém. Vamos ter convidados para o almoço, Paul? Espero que sim, respondi. Capítulo 9. Consegui falar com Brutal e Dee imediatamente, porque ambos estavam ligados à central telefônica. Harry não estava, pelo menos naquela época, mas eu tinha o número de telefone do vizinho mais próximo, que estava conectado. Harry me chamou uns 20 minutos depois, altamente encabulado por ter que ligar a cobrar e disparando promessas de pagar sua cota, quando chegasse nossa próxima conta. Disse-lhe que contaríamos esses pintos depois que saíssem do ovo. Nesse meio tempo, será que ele poderia vir almoçar na minha casa? Brutal e Dean estariam aqui, e Janice tinha prometido servir um pouco da famosa salada de repolho. Sem falar na ainda mais famosa torta de maçã. Almoçar só pelo prazer de almoçar? Indagou Harry num tom desconfiado. Admiti que tinha uma coisa sobre a qual queria conversar com eles, mas era melhor não entrar nisso, nem de leve por telefone. Harry concordou em vir. Pendurei o fone no gancho, fui até a janela e olhei para fora, pensativo. Embora tivéssemos estado no último turno, eu não tinha acordado nem Brutal nem Dean. E Harry tampouco, pareceu ter acabado de sair da terra dos sonhos. Parecia que eu não era o único a ter problemas com o que tinha acontecido na noite anterior, e, considerando a maluquice que eu tinha em mente, isso provavelmente era bom. Brutal, que era quem morava mais perto de mim, chegou às 11h15. Dean apareceu 15 minutos depois e Harry, já vestido para o trabalho, cerca de 15 minutos depois de Dean. Janice nos serviu sanduíches de rosbife frio, salada de repolho e chá gelado na cozinha. Apenas um dia antes e teríamos nos servido na varanda lateral, desfrutando da brisa, mas a temperatura tinha caído uns bons 15 graus desde a tempestade, e um vento afiado estava soprando de cima das montanhas. Você será bem-vinda se quiser sentar-se conosco, disse para minha mulher. Ela abanou a cabeça. Acho que não quero saber o que vocês estão pretendendo fazer. Ficarei menos preocupada se ficar na ignorância. Vou comer algo no hall de entrada. Estou passando esta semana com a Sorta. Jane Austen, e ela é muito boa companhia. Quem é Jane Austen? Perguntou Harry quando ela foi embora. É do lado da sua família, ou da de Janice Paul? Ela é bonita? Ela é uma escritora, seu burro, disse-lhe Brutal. Está morta praticamente desde quando Betsy Ross bordou as estrelas na primeira bandeira dos Estados Unidos. Oh! Harry ficou encabulado. Não sou muito de ler. Quase só leio manuais de rádio. O que você tem em mente, Paul? Perguntou Dee. John Coffey e O.S.R. Guizos, para começar. Eles me deram um olhar de surpresa, como eu esperava. Estavam pensando que queria conversar sobre Delacroix ou Percy. Talvez ambos. Olhei para Dean e Harry. A coisa com o senhor. Guizos, o que Coffey fez, aconteceu muito depressa. Não sei se vocês chegaram ali a tempo de ver como o rato estava todo quebrado. Dean sacudiu a cabeça. Mas viu sangue no chão. Voltei-me para Brutal. Aquele filho da puta do Percy o esmagou, disse ele com simplicidade. Ele devia ter morrido, mas não morreu. Coffey fez alguma coisa com ele. Curou-o, de algum modo. Sei como isso parece, mas vi com meus próprios olhos. Falei. Ele também me curou, e eu não me limitei a ver, eu senti. Contei-lhes da minha infecção urinária. Como ela tinha voltado, como tinha sido ruim, apontei pela janela para a pilha de lenha em que tivera de me apoiar na manhã em que a dor me fez cair de joelhos, e como ela tinha desaparecido por completo depois que Coffey tocou em mim. E não voltou mais. Não demorei muito para contar. Quando terminei, eles ficaram sentados, pensando sobre isso por algum tempo, mastigando seus sanduíches. Então Dee falou. Umas coisas negras saíram-lhe da boca. Feito insetos. Isso mesmo, confirmou Harry. Pelo menos no início, eram negras. Depois ficaram brancas e sumiram. Olhou em volta com ar de reflexão. É como se eu praticamente tivesse me esquecido da coisa toda até que você a mencionou, Paul. Não é engraçado?
Não tem nada de engraçado nem estranho sobre isso, disse Brutal. Eu acho que isso é o que as pessoas quase sempre fazem com as coisas que não conseguem entender. Simplesmente esquecem. Não adianta muito para ninguém se lembrar de coisas que não fazem nenhum sentido. E com você, Paul? Houve insetos quando ele deu um jeito em você? Harvey Sam. Acho que eles eram a doença. A dor. O sofrimento. Ele absorve isso, depois solta no ar livre de volta. Onde Sam, disse Harry. Encolhi os ombros. Não sabia se sumia ou não, não tinha certeza nem mesmo se fazia diferença. Ele sugou para fora de você? Perguntou Brutal. Parecia que ele estava sugando para fora do rato. O sofrimento. Você sabe. A morte. Não, respondi. Ele apenas me tocou. E eu senti. Uma espécie de choque, como de eletricidade, só que indolor. Mas eu não estava morrendo, só sofrendo. Brutal, balançou a cabeça positivamente. O toque e o hálito. Exatamente como se ouve aqueles pregadores do interior, falando sem parar. Louvado seja Jesus, o Senhor é poderoso, disse eu. Não sei se Jesus entra nisso, disse Brutal, mas me parece que John Coffey é um homem poderoso. Está certo, falou Dean. Se vocês dizem que isso tudo aconteceu, acho que eu acredito. Deus age de forma misteriosa para realizar suas maravilhas. Mas o que isso tem a ver conosco? Bem, essa era a grande questão, não era? Respirei fundo e lhes disse o que eu queria fazer. Eles escutaram, atonitos. Mesmo Brutal, que gostava de ler revistas com histórias sobre homenzinhos verdes do espaço, parecia atônito. Dessa vez, quando terminei, o silêncio foi mais longo e ninguém mastigou sanduíche nenhum. Por fim, num tom suave e racional, Brutus Ovel disse: perderíamos nossos empregos se nos apanhassem, Paul, e teríamos muita sorte se isso fosse tudo o que acontecesse. Provavelmente iríamos acabar como hóspedes do Estado no bloco A, fabricando carteiras e tomando banho aos pares. Falei. Isso poderia acontecer. Posso compreender como você se sente, um pouco, continuou ele. Você conhece Moores melhor do que nós. Ele é seu amigo, além de ser o chefão. E eu sei que você aprecia muito a mulher dele. Ela é a mulher mais doce que você jamais poderia conhecer, disse eu, e ela representa tudo para ele. Mas nós não a conhecemos como você e Janice a conhecem, não é, Paul? Retruca Brutal. Vocês gostariam dela se a conhecessem, prossegui. Pelo menos vocês gostariam dela se a tivessem conhecido antes que essa coisa enfiasse as garras nela. Ela faz uma porção de coisas pela comunidade, é uma boa amiga e é religiosa. Mais do que isso, ela é divertida. Isto é, costumava ser. Ela era capaz de lhe contar coisas que faziam você rir até as lágrimas lhe rolarem pelo rosto. Mas nenhuma dessas coisas é a razão pela qual quero ajudar a salvá-la, se ela puder ser salva. O que está acontecendo com ela é um ultraje, diabos, um ultraje. Aos olhos, aos ouvidos e ao coração. Muito nobre, mas duvido muitíssimo que tenha sido isso que meteu essa ideia na sua cuca, disse Brutal. Acho que foi o que aconteceu com Deu. De algum modo, você quer compensar isso. E ele tinha razão. Claro que tinha. Eu conhecia Melinda Moores melhor do que os demais, porém talvez, no fim das contas, não bem o bastante para pedir a eles que arriscassem os empregos por ela, e possivelmente a liberdade também. Nem, aliás, meu próprio trabalho e liberdade. Eu tinha 2 filhos crescidos, e a última coisa que queria neste mundo de Deus era que minha mulher tivesse que escrever para eles com a notícia de que seu pai estava indo a julgamento por. Bem, por quê? Não sabia com certeza. Ajudar e colaborar, numa tentativa de fuga, parecia o mais provável. Porém a morte de Edward Delacroix tinha sido a coisa mais horrível, mais abominável, que eu jamais vira na vida, não apenas na minha vida de trabalho, mas na minha vida inteira, e eu tinha participado dela. Nós todos tínhamos participado dela, porque tínhamos deixado que Percy Vetmore ficasse mesmo depois de saber que ele era terrivelmente inadequado para trabalhar num lugar como o bloco, e tínhamos feito parte do jogo. Até o diretor Moores tinha participado disso. As bolas de Delacroix vão ser cozinhadas quer Vetmore esteja ou não na equipe, dissera ele, e talvez isso estivesse muito bem, considerando o que o francesinho tinha feito. Mas no final, Percy fez muito mais do que cozinhar as bolas de Deu. Ele fez os globos oculares do homenzinho saltarem das órbitas se a maldita cara dele pegar fogo. E por quê? Porque Deu era um assassino de meia dúzia. Não. Porque Percy tinha molhado as calças se o pequeno Cajun tivera a temeridade de rir dele. Nós tínhamos sido parte de um ato monstruoso, e Percy ia sair disso ileso. Ia para Briar Ridge, feliz como um mexilhão na maré alta, e lá ia ter um hospício inteiro, cheio de lunáticos, em quem perpetrar suas crueldades. Não havia nada que pudéssemos fazer a esse respeito, mas talvez ainda não fosse tarde demais para lavar um pouco do lodo de nossas próprias mãos. Na minha igreja, eles chamam isso pagar pelos pecados em vez de compensar, disse eu, mas acho que dá no mesmo. Você realmente acha que Coffey poderia salvá-la? Indagou Dean num tom baixo e assustado. Apenas. O quê? Sugar aquele tumor cerebral para fora da cabeça dela. Como se fosse um caroço de pêssego. Acho que ele pode. Não é certo, evidentemente, mas depois do que fez comigo. E com o senhor. Guizos.
Aquele rato estava seriamente arrebentado, sem dúvida alguma, disse Brutal. Mas será que ele faria isso? Conjectura Harry. Será que faria? Seele Pewter, ele Farah, retruque. Por quê? Coffey nem a conhece. Porque é o que ele faz. É para isso que Deus o fez. Brutal fez um gesto de olhar ostensivamente ao redor, lembrando a todos nós de que estava faltando alguém. E quanto a Percy? Você acha que ele vai permitir que isso aconteça? Perguntou. Então lhes disse o que tinha pensado para Percy. Quando terminei, Harry e Dean estavam olhando espantados para mim, e um sorriso relutante de admiração se tinha aberto no rosto de Brutal. Bem audacioso, irmão Paul. Disse ele. Quase me tira o fôlego. Ia ser mesmo sensacional. Dean quase sussurrou, e depois deu uma gargalhada, e bateu palmas como uma criança. Isto é, seria demais. É preciso que você se lembre de que Dean tinha um interesse especial na parte do meu plano que envolvia Percy, afinal de contas, Percy podia ter causado a morte de Dean, quando ficou petrificado daquele jeito. Mas e depois? Indagou Harry. Falou num tom sombrio, mas os olhos o traíram. Estavam cintilando, os olhos de um homem que quer ser convencido. E aí? Dizem que os homens mortos não falam, roncou Brutal, e dei uma olhadela para ele a fim de me certificar de que estava brincando. Acho que ele vai ficar de boca fechada, disse eu. É mesmo? Dean Parrish Sadako. Tirou os óculos e começou a limpá-los. Convença-me. Em primeiro lugar, ele não vai saber o que de fato aconteceu. Vai nos julgar por ele próprio, e achar que foi apenas uma brincadeira de mau gosto. Em segundo lugar, e o mais importante, ele vai ter medo de dizer qualquer coisa. É com isso que estou contando, na verdade. Nós lhe diremos que, se ele começar a escrever cartas e dar telefonemas, nós começaremos a escrever cartas e a dar telefonemas. Sobre a execução, disse Harry. E sobre o modo como ele ficou petrificado quando Varton atacou Dean, falou Brutal. Acho que Percy realmente tem medo é de que as pessoas saibam disso. Balançou a cabeça devagar, e com ar pensativo. Pode dar certo. Mas Paul. Não faria mais sentido levar a senhora Moores até Coffey do que Coffey até a senhora Moores? Nós podíamos dar um jeito em Percy mais ou menos como você planejou, depois fazê-la entrar pelo túnel, em vez de tirar Coffey por esse caminho. Sakuri Akabika. Nunca seria possível. Nem em 1 milhão de anos. Por causa do diretor Moores? Isso mesmo. Ele é tão cabeçadura que faz São Tomé parecer Joana d'Arc. Se nós levarmos Coffey à casa dele, acho que podemos surpreendê-lo e conseguir que pelo menos deixe Coffey tentar. Do contrário, o que você está pensando usar como veículo? Perguntou Brutal. Minha primeira ideia foi a diligência, respondi, mas acho que nunca conseguiríamos sair com ela do pátio sem que alguém notasse, e de qualquer modo, todo mundo num raio de 30 quilômetros a conhece. Acho que talvez possamos usar o meu Ford. Pense em outra, disse Dean, recolocando os óculos sobre o nariz. Você não conseguiria meter John Coffey dentro do seu carro, nem que o botasse nu, cobrisse de gordura e usasse uma calçadeira. Você está tão acostumado a olhar para ele que se esqueceu de como ele é grande. Não tinha resposta para isso. Naquela manhã tinha dedicado a maior parte da minha atenção ao problema de Percy, e o problema menor, mas não irrelevante, de Wild Bill Varton. Agora me dava conta de que o transporte não ia ser tão simples quanto eu tinha esperado. Harry Tervilliger pegou os restos do seu segundo sanduíche, olhou para ele por um segundo, depois o colocou de volta ao prato. Se nós realmente fossemos fazer essa coisa maluca, falou, acho que poderíamos usar minha caminhonete. Sentá-lo na parte de trás. A essa hora não vai ter muita gente nas ruas. Estamos falando de por volta da meia-noite, não é? Confirmei. Vocês, caras, estão se esquecendo de uma coisa, disse Dean. Sei que Coffey tem estado muito tranquilo desde que chegou ao bloco, não faz muito mais do que ficar lá deitado no catre derramando lágrimas, mas ele é um assassino. Além disso, é descomunal. Se ele resolvesse fugir de detrás da caminhonete de Harry, a única maneira que nós teríamos para pará-lo seria abatê-lo a tiros. E um sujeito daqueles ia precisar de um bocado de tiros, mesmo com uma .45. Suponha que não fossemos capazes de derrubá-lo. E se ele matar outra pessoa? Detestaria perder meu emprego e detestaria ir para a prisão, pois tenho mulher e filhos que dependem de mim para o pão de cada dia, mas creio que não detestaria qualquer dessas coisas tanto, nem de longe, quanto ter outra menininha morta na minha consciência. Isso não vai acontecer, disse eu. Como em nome de Deus, você pode ter tanta certeza disso? Não respondi. Não sabia bem por onde começar. Sabia que isso ia surgir, claro que sabia, mas mesmo assim não sabia por onde começar para lhes dizer o que eu sabia. Brutal me ajudou. Você acha que ele não fez aquilo, não é, Paul? Tinha um ar incrédulo. Você acha que aquele Brutamontes é inocente? Tenho absoluta certeza de que ele é inocente, falei. Como em nome de Deus, você pode ter certeza disso? Há duas coisas, disse eu. Uma delas é o meu sapato. Inclinei-me por sobre a mesa, e comecei a falar.